E aí, queridos, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que vocês estejam bem, sadios, abençoados e em paz, na medida de tudo aquilo que nos é possível. Vamos prosseguir o nosso labor, chegando quase ao fim dos tópicos gramaticais, para ingressarmos em algumas revisões também. E em que ponto, em que extrato da gramática estamos? Na sintaxe. Esse campo de análise, e assim é bem apropriado de chamá-lo, observa muitos aspectos e peculiaridades gramaticais, tais como concordância, termos, análises oracionais, crase, pontuação. E nós estamos em que âmbito? Nós estamos abordando a regência, que é um princípio que diz a nós que nomes e verbos podem sim solicitar a presença de um complemento para si ou não. Quando eles não pedem nenhum complemento, tais nomes ou verbos, ou principalmente os verbos, são definidos como intransitivos. Quando solicitam complemento, podem fazê-lo com ou sem o auxílio de uma preposição obrigatória, então nós chamamos de verbos transitivos. Nesse caso, o que nos acontece é que esse princípio de solicitar o complemento com ou sem auxílio de preposição ou não solicitar é o princípio da regência verbal. Digamos assim, uma palavra rege, solicita o concurso à presença de outra, ou às vezes não. Gosto de enfatizar e devo enfatizar que também temos os nomes transitivos, se assim podemos chamá-los, de raiz transitiva, a saber, alguns adjetivos, advérbios e substantivos abstratos, conforme eu já lhes passei no ambiente online. Hoje eu prossigo falando dos verbos, elencando mais um conjunto de verbos aqui e as suas peculiaridades. Como também já lhes asseverei, na regência verbal, nós abandonamos um pouco aquele conceito, aquela fixidez, aquela ideia de que este verbo é transitivo direto, este verbo é intransitivo, esse é transitivo indireto. Não! Nós passamos a observar que os verbos em língua portuguesa comportam-se dependendo da circunstância em que estejam inseridos. Isso é importante discernir. O mesmo verbo passa de transitivo a intransitivo, ganhando inclusive uma nova perspectiva de significado. E aqui vai um conselho para você. Caso na elaboração da sua tessitura textual, do seu conjunto textual, da sua redação, da sua dissertação, na sua comunicação oficial que o seja, você tenha dúvida quanto a aplicar os princípios da regência verbal, opte por um sinônimo, acerca do qual você tenha total certeza. Beleza? Vamos ver alguns verbos? Vamos lá? Então vamos. Vejamos. Agradar. Quando falamos em agradar, falamos de contentamento, não é verdade? Sem dúvida alguma. Mas existem dois planos, mediante os quais podemos usar o verbo agradar, né? Digamos assim, vamos mudar aqui. A mãe agradou o filho. A aula agradou aos alunos. Não podemos inverter. Observem, verbo transitivo direto, cujo complemento liga-se diretamente a ele, é o objeto direto, e o verbo é no sentido de acarinhar, fazer carinhos. Já embaixo, com preposição, o verbo torna-se transitivo indireto, tem como complemento um objeto indireto e o sentido aqui é de satisfazer. A aula agradou aos alunos. O sentido muda e a regência, a transitividade também. Sem preposição é fazer carinho, com preposição é satisfazer. Perfeito? Poderíamos também dizer, a comida satisfez a ele, agradou a ele. Muito bem.
embora ela também faça um carinho no nosso estômago, mas vamos lá. Suceder. Ele sucedeu o rei. Isso não sucede. Vou suceder ao evento. 3 regências verbais para o mesmo verbo. Aqui, sem a presença da preposição, verbo transitivo direto, suceder alguém significa, objeto direto, substituí-lo. Aqui, quando eu digo isso não sucede, isso não procede, usamos o verbo no sentido intransitivo e dizemos que isso não tem perspectiva de sentido. Isso não tem razão de ser, não procede, não está certo. Já no último caso, temos a preposição a, sendo assim o verbo é transitivo indireto, com o objeto indireto, e é no sentido de realizar, suceder a um evento é realizar alguma coisa, proceder a alguma coisa, no sentido de praticar, de realizar alguma coisa. Perfeito? De ser o promotor de tal evento. Pagar, perdoar, podemos usar os dois neste mesmo sentido. Eu digo assim, vejam, já paguei, na verdade, o que nos muda aqui, sim, é a transitividade. Se eu tenho o objeto direto como pessoa, irmão, pai, tio, tia, sogra, sogro, sobrinho, enfim, mãe, se o complemento do meu verbo é assim, ele rege a preposição a. Então, nesse caso, ele é transitivo e indireto. Mas se o complemento não cita a presença de um ente humano, de um nome designativo de pessoa, o verbo é usado como transitivo direto. Muda-se a regência, o sentido, porém, permanece o mesmo. Não haverá mudança de sentido, haverá apenas a mudança da regência verbal. Pessoa, transitivo indireto. Instituição, coisa, empresa, firma, seja lá o que for, transitivo direto, mas emprega-se o mesmo sentido. Vamos lá? Mais adiante. Dirigir-se. Ir, dirigir-se, chegar. Os verbos ir, dirigir-se e chegar, conquanto na língua falada insistentemente sejam utilizados com a preposição em, isso é uma tradição no Brasil, vou no médico, vou no shopping, vou no cinema, todavia na norma padrão, a norma escrita, prevê-se um uso da preposição a. Quem vai, quem chega, quem se dirige, vai, chega ou dirige-se a algum lugar. Cabe-me, no entanto, dizer que o verbo, qualquer um dos 3 que eu mencionei, é intransitivo, mas pede a presença disto aqui, de uma expressão adverbial, que bem pode ser chamada adverbial de complemento circunstancial. Mas, mais importante de tudo é saber a preposição correta a usar, é o a. Vou ao médico, vou ao shopping, vou ao cinema, vou à feira. Nesse caso, não esquecendo se vai a e a feira é feminino, sinal indicador de crase. O nosso próximo assunto. Lembrar e esquecer. Interessante que o sentido desses verbos não será alterado. O que se altera no caso desses 2 verbos aqui é a sua tipologia. Por que eu digo assim? Esses verbos podem ser usados de uma maneira pronominal ou não. Vejamos.
Lembrei o seu nome, lembrei-me do seu nome. Então vejamos, aqui o verbo é usado no sentido pronominal. O que é um verbo pronominal? É um verbo em cuja constituição e estrutura há sempre a presença de um pronome. Exemplo: esquecer-se, queixar-se, levantar-se, deitar-se, zangar-se, até mesmo, um pouco contradiçamente, suicidar-se. Mas o fato é que, se o verbo não é pronominal, ele é transitivo direto e o seu complemento é um objeto direto. Mas, usado no sentido pronominal, a estrutura pronominal, ele se torna transitivo indireto e o seu complemento é um objeto indireto. Esqueci-me o seu nome, esqueci-me do seu nome. Lembrei o seu nome, lembrei-me do seu nome. Lembrou-me o seu nome, lembraram-se-me do seu nome, enfim, assim sucessivamente. Próximo lá, queridos, custar. Bem, o grande problema do verbo custar é a popularidade da forma custei a acreditar nisso. Na língua popular, na língua falada e coloquial no Brasil, insistentemente as pessoas fazem-se como sujeito deste verbo, o que não é correto. As pessoas dizem assim, custei a crer, como se eu custasse. Não é correto promover-se desta maneira. A maneira correta é custa-me crer nisso. Crer nisso é custoso a mim. Veja, crer nisso, sujeito. É custoso a quem? A mim, objeto indireto. Crer nisso é custoso a mim, não sou eu que custo coisíssima alguma. Podemos, sim, perfeitamente, num outro sentido, dizer a blusa custa caro, o jornal custa pouco, sem problema. É um outro significado, é no sentido de apressar, de ter preço, né? Apressar com C cedilhado e não com 2 S, porque é diferente. E por último, queridos, o verbo implicar, outro também que sofre nas mãos dos desavisados por aí, porque invariavelmente as pessoas acreditam a ele a necessidade da preposição em quando ele significa acarretar, e está errado. Vejamos. Há 3 possibilidades de usarmos o verbo implicar. Regências diferentes, ou pelo menos preposições diferentes, e uma parte ou uma forma sem preposição. A primeira que eu mencionei, no sentido de acarretar, de exigir, não usa com preposição. Vejamos, ser aprovado implica estudo. O grande erro das pessoas aqui é escrever e falar. Ser aprovado implica em estudo. Não, está errado. Ser aprovado implica estudo, exige estudo, demanda estudo, pede estudo. O verbo é usado como transitivo direto e tem como complemento um objeto direto. Não se coloca a preposição em ali. Num outro caso, sim, um outro sentido que já veremos. Podemos também ter, ela implica com todos. Aqui, usando a preposição com, utilizando o verbo como transitivo indireto e um objeto indireto, nós falamos da pessoa que tem implicância com outra, que não gosta de outra pessoa e, portanto, implica com a pessoa. Agora, com a preposição em, nós temos o quê? Ele se implicou em assuntos ilícitos. Observe que o verbo, além da preposição em, ele é pronominal, ele vem carregado de um pronome. Então, ele é transitivo indireto também,
regendo preposição em um objeto indireto que podemos pôr aqui, ele se implicou em assuntos ilícitos, ou seja, ele se envolveu em assuntos ilícitos, correto? Aí sim podemos usar a preposição em. Bem, vamos prosseguir ainda com esse assunto, começaremos breve a falar da crase, espero que tenham gostado da explicação, que também será amplificada na aula online. Beijo para todos vocês, muito obrigado, uma excelente semana, que Deus os abençoe. Valeu, turma!